Isso. Então, nós já estamos gravando. Boa noite a todos. Hoje nós estamos na nossa primeira aula do módulo de Matemática Aplicada à Administração. O assunto da aula de hoje é regra de três simples e composta. Então, nós vamos fazer uma pequena revisão de regra de três simples e composta. Antes de fazer essa revisão de regras de três simples e composta, eu queria conversar com vocês sobre o colegiado escolar do nosso curso. Na oferta anterior, nós tivemos 4 alunos que compuseram o nosso colegiado, só que como eles formaram, nós temos que colocar outros alunos no lugar. Então, acredito que na sexta-feira vai ser lançado um edital, onde vocês podem inserir o nome de vocês, para vocês serem candidatos a membros do colegiado do nosso curso. Nós, no colegiado, precisamos de 4 alunos, 2 titulares e 2 suplentes, tá? Então, as decisões que são tomadas em relação ao nosso curso, todas elas passam pelo colegiado. Então, a voz dos alunos, dos discentes, é dada através da participação do colegiado. As demandas dos alunos, né, as discussões para melhoria do curso, todas são discutidas no colegiado. Se alguém interessar, né, fica aí o convite para se inscrever. Deve ser de sexta-feira, que deve ser lançado o edital para poder fechar o nosso colegiado. Tá bom? Depois eu vou mandar uma mensagem para todos, porque nós somos 178 alunos, né? E, por enquanto, nós temos aqui 30 alunos participando, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui uma folha de exercício, e em cima dessa folha de exercício eu vou fazendo a revisão com vocês. Se alguém for tendo dúvida, eu peço o favor de falar, colocar no microfone, ou o tutor também poderia me falar, por favor, porque eu vou estar na outra janela e não vou enxergar o bate-papo. Tá bom? Então, vamos lá. Lá também, na semana 1, eu coloquei um vídeo explicando também a regra de 3, tá? Tem lá um vídeo explicativo que vocês podem acompanhar. Para quem quiser, eu acho que dá para vocês acompanharem de forma simples lá. Vocês estão enxergando aí, né? Sim. Obrigado. Pode ir tranquilo, professor. Tá perfeita aqui a tela? projeção. Então, tá. Então, vamos lá, então. Vou começar explicando aqui a regra de 3. Antes de explicar o que é regra de 3, eu tenho que falar um pouquinho sobre grandezas. O que são grandezas? Grandezas são tudo aquilo que pode ser medido e modificado a quantidade. Então, grandeza é tudo o que pode ser medido e modificado a quantidade. Por exemplo, então, se eu pego aqui laranjas, a quantidade de laranjas pode ser considerada uma grandeza? Pode. Por quê? Porque a quantidade de laranja eu posso medir, posso contar quantas laranjas tem, e eu posso modificar a quantidade. Então, laranja é uma grandeza. Agora, a esperança, o amor é uma grandeza? Não. Por quê? Porque eu não consigo quantificar a quantidade de amor que a pessoa sente. Tá? Então, amor não é uma grandeza. Tá? Régua é uma grandeza? Eu tenho que saber em que sentido. Tá certo? O comprimento da régua é uma grandeza? O comprimento da régua é uma grandeza. A largura da régua é uma grandeza? Sim, porque
tanto o comprimento quanto a largura da régua podem ser medidos e eu posso fazer réguas com comprimentos ou larguras de tamanhos diferentes, tá? Então, grandeza é tudo que pode ser medido e modificado a quantidade. Se grandeza pode ser medido, então nós temos a possibilidade também de relacionar duas grandezas. Agora, a relação entre duas grandezas pode ser feita de duas maneiras, tá certo? Então, elas podem ser relacionadas de uma forma que seja diretamente proporcional, ou elas podem ter uma relação inversamente proporcional. O que é uma relação diretamente proporcional? Duas grandezas se relacionam de forma diretamente proporcional quando, ao modificar uma, a outra é modificada na mesma proporção. Como assim? Se eu aumento uma, a outra também aumenta. Ou, se eu diminuo uma, a outra também diminui. Então, o que são grandezas diretamente proporcional? São grandezas que são grandezas que se modificam da mesma forma. Ou seja, se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui, de uma mesma forma proporcional, né? Agora, inversamente proporcional. Quando que a relação de duas grandezas são inversamente proporcionais? É inversamente proporcional. Quando, ao modificar uma, a outra, a modificação da outra é contrária. Então, se aumento uma, a outra diminui. Então, são grandezas que se modificam de forma contrária. Como assim de forma contrária? Se eu modificar a quantidade de uma para mais, a outra fica modificada proporcionalmente para menos, tá? Até aqui, tá claro para vocês? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta até aqui? Tá tranquilo? Então, as grandezas, elas podem se relacionar de duas maneiras, diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vou dar um exemplo aqui para vocês me falarem aí no chat, tá bom? Por exemplo, quantidade de laranjas e dinheiro que eu tenho que pagar. É diretamente proporcional ou inversamente proporcional? A quantidade de dinheiro com a quantidade de laranjas que eu tenho que comprar. É inversa? É inversa? Por que você acha que é inversa? Bom, vamos ver. Diretamente, se aumentar a laranja, eu tenho que aumentar dinheiro. Se eu diminuir a quantidade de laranjas, diminui a quantidade de dinheiro. Isso é diretamente. Inverso, se eu aumentar a quantidade de laranjas, diminui a quantidade de dinheiro. Verdade, não pensei nisso. Entendeu? Então você tem que pensar, você modifica uma e vê o que acontece com a outra. Neste exemplo, se eu aumentar a quantidade de laranja, o que vai acontecer com a quantidade de dinheiro? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Vai aumentar. Então quer dizer que a relação entre as duas é uma relação o quê? Diretamente proporcional. Reparem bem que se eu diminuir o número de laranjas, diminui também a quantidade de dinheiro. Então, do mesmo jeito, foi diretamente proporcional. Tá? Outro exemplo. Eu tenho uma caixa d'água cheia de água. Agora,
abro a torneira da caixa d'água. Então, eu quero analisar a grandeza tempo, a quantidade de tempo e a quantidade de água na caixa d'água. Se eu abrir a torneira, se eu deixar aberta por mais tempo, o que vai acontecer com a quantidade de água da caixa d'água? Eu vou ter mais água ou menos água? Então, mais tempo, a caixa d'água eu vou ter menos água. Então, vai ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Isso, inversamente proporcional, tá? Então, essa é a noção de relação diretamente proporcional e de relação inversamente proporcional, que nós vamos ter que analisar na nossa matéria, tá? Essa análise nós vamos fazer muitas e muitas vezes. Agora, eu vou pegar o número 1 aqui, ó. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Vou pegar esse problema e vou jogar ele um pouquinho aqui para baixo. Joguei para baixo aqui. Quando que eu sei que o problema é de regra de 3? Regra de 3. Como que eu sei que o problema é de regra de 3? Tem que ter duas situações com duas ou mais grandezas. Tem que ter duas situações com duas ou mais grandezas, sendo uma situação completa e outra incompleta. Então, o problema de regra de 3, eu tenho duas situações com duas ou mais grandezas, uma situação completa e a outra incompleta. Vamos entender isso que eu falei. Vamos ver o número 1 aqui, ó. Vou colocar de vermelho para vocês aqui. Número 1. Vou analisar esse número 1 aqui. Tá? Chegou ninguém não, né? Chegou. Aqui. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Ponto final. O ponto final, ele indica que meu raciocínio está completo. Acabou o primeiro raciocínio. Então, os pontos... ponto final, os pontos em português, eles indicam a quebra ou final de um raciocínio, tá? De uma informação. Então, aqui, uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Ponto final. Acabou. Quantas voltas dará em 28 minutos? Todo mundo percebe que eu tenho duas situações? A primeira situação são que em 80 voltas eu dou em 20 minutos. Então, a primeira situação eu tenho 20 minutos. Na segunda situação, eu já tenho não mais 20, mas 28 minutos. E estou perguntando quantas voltas eu tenho que dar. Então, a primeira situação está completa, com o valor numérico das duas grandezas. E a segunda situação está incompleta. Por quê? Eu tenho o valor numérico de uma grandeza, mas eu não tenho o valor numérico da outra grandeza. Tá tudo bem até aí? Todo mundo entendeu que eu tenho duas situações? Uma completa e outra incompleta? Beleza. Então, agora, deve ser uma regra de 3, né? Porque eu tenho duas situações, uma com duas grandezas, uma situação completa e outra incompleta. Beleza. Vamos fazer a montagem, então, da nossa regra de 3. Como que eu vou iniciar a montagem? Primeiro, eu vou fazer o reconhecimento das grandezas. Como que eu faço o reconhecimento das grandezas? Eu vou perguntar assim, eu tenho quantidade de quê? Eu tenho quantidade de quê? Alguém sabe me falar? Eu tenho quantidade de quê? Eu tenho De voltas. de voltas e de quê?
E de tempo, no caso, minutos. Isso, de tempo, que no caso, minutos. Então, as duas grandezas aqui, que eu vou colocar, a primeira grandeza, eu vou colocar como sendo a quantidade de voltas, e a segunda, eu vou colocar como sendo a quantidade de minutos ou tempo, né? O que vocês preferirem. Eu vou sempre, na hora de montar, colocar o nome das grandezas em cima. Isso já estou explicando a organização, tá? Escrever o nome das grandezas, voltas e minutos. Depois que eu escrevi o nome das grandezas, eu vou voltar no meu problema e procurar qual é o verbo que indica a minha ação. Então, é muito importante que vocês identifiquem o verbo da ação. Por quê? Porque o verbo é quem vai fazer vocês raciocinarem se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Exemplos de verbo: correr, fabricar, pular, não vê mais um verbo, destruir, né? Completar, todos são verbos. Alguém sabe me falar qual que é o verbo do meu número 1 que indica a ação? Dará. Isso, o verbo é dar. Então, ali eu vou dar voltas, né? A ação é de dar. Dar o quê? Voltas. Então, eu vou pegar o meu verbo e vou colocar aqui em cima, ó. Dar. Em cima das grandezas. Tá? Muito importante vocês procurarem o verbo, porque o verbo é que vai auxiliar na interpretação, na análise, se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Beleza. O meu cabeçalho da regra de 3 já ficou pronto. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar as duas situações, ou seja, a quantidade ou os números das duas situações, uma em cada linha. Qual que é a primeira situação? Qual que é a quantidade de voltas da primeira? 80. E qual que é a quantidade de minutos? 20. A primeira situação está completa. Por que a primeira situação está completa? Porque eu coloquei tanto a quantidade de voltas quanto a quantidade de minutos. Vou pular a linha e vou colocar agora os valores da segunda situação. Eu tenho a quantidade de voltas da segunda situação? Não tenho. Então, vou colocar aqui um X. Tá? Vou colocar um X. A quantidade de minutos da segunda situação, eu tenho? Tenho. 28. Tá? Então, qual que é o próximo passo que eu fiz, então? Depois que eu coloquei o nome das grandezas, coloquei o verbo da ação, eu vou preencher os valores da primeira situação com a segunda situação. Posso continuar? Alguma pergunta? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Agora que vem... Até agora foi montagem. Agora que vem a parte interpretativa. Essa que é a parte de interpretação. Eu vou colocar aqui para vocês, lá no meu vídeo, tem mostrando direitinho essa etapa agora, que é a etapa da pergunta. Como que vai ser a etapa da pergunta? Você vai... Não importa se você vai começar com mais ou com menos. Eu gosto de começar com mais, mas não importa. Você vai falar assim, mais... mais... Só um minutinho. Primeira grandeza. Aí, depois que você falou mais o nome da primeira grandeza, você vai falar a ação, certo? Depois que você falar a ação, você vai
repetir mais ou menos, e vai terminar falando a segunda grandeza. Interrogação, porque é uma pergunta. Essa é a estrutura de pergunta. Essa é a estrutura. É importante que vocês anotem aí, viu, gente? A estrutura de pergunta. Tá? Vou colocar aqui 11, 10. 10 deu. A estrutura da pergunta. Então, como que ficaria a pergunta aqui? A pergunta aqui seria assim, ó, mais voltas, que é a primeira grandeza. Vou dar, que é o verbo. Ou darei. Darei em mais ou menos minutos. Essa seria a pergunta. Ó, mais. Ó, mais. Certo? Primeira grandeza é voltas. A ação. Darei. Certo? Depois vem em mais ou menos. Em mais ou menos. E o último, a segunda grandeza. Essa é a pergunta que você tem que fazer para você analisar. Todo mundo entendeu a estrutura da pergunta? Esse daqui é o principal para você analisar. Saber montar a pergunta. Na prática, como que é feito? Na prática, na grandeza que tem o x, eu posso colocar um sinalzinho de mais aqui, ó. Olha lá. Colocar um sinalzinho de mais na grandeza que tem o x. Com isso, o que eu vou estar falando? Ó, mais voltas. Aí você vem aqui para o verbo depois, ó. Você só seguir a ordem. Mais voltas eu vou dar em mais ou menos minutos? Respondam para mim aí no chat. Mais voltas vocês vão dar em mais ou menos minutos? Mais voltas eu vou dar em Mais minutos. Isso. Aí, então, você vai colocar um sinalzinho de mais aqui também, ó. Aí, você vai colocar um sinalzinho de mais. Aí, agora que eu já sei que a pergunta, a resposta aqui foi o que, então? Mais voltas eu darei em mais ou menos minutos. A resposta foi mais minutos. Mais minutos. Essa foi a resposta. Olha lá, mais minutos. Beleza. Então, essa é a parte importante de análise, que é a pergunta. Sendo que eu respondi mais, vocês vão observar. Os dois sinais ficaram iguais ou os dois sinais ficaram diferentes? Iguais. Isso quer dizer, então, que é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Diretamente proporcional. Isso, diretamente proporcional. Agora, então, eu vou explicar como que faz a montagem. A montagem é feita da seguinte forma. Eu repito, eu pego as informações da grandeza que tem o x e vou montar uma fração. Vou montar uma fração aqui. Então, vai ficar o quê? Vai ficar... Aqui tem o x. Só um minutinho, por favor. Gente, tá meio lento aqui, viu? Então, vai ficar o quê? Vai ficar 80 sobre x. E põe sinal de igual. Então, no primeiro momento, eu sempre separo a que tem o x. Então, eu vou separar, então, o 80 sobre x. Igual. Aí, depois, eu vou colocar uma outra fração também. Para outra grandeza. Qual que é a regra?
A outra grandeza, que foi minutos, tem o mesmo sinal de voltas ou sinal diferente? Tem o mesmo sinal. Se tiver o mesmo sinal, eu permaneço na mesma ordem. Ou seja, o 20 que estava em cima, continua em cima. E o 28 que estava embaixo, continua embaixo. Se por acaso os sinais fossem diferentes, aí eu ia ter que inverter a ordem. Por quê? Porque elas seriam inversamente proporcionais. Aí eu iria colocar o 28 em cima e o 20 embaixo. Entenderam essa jogadinha? Então, como elas são diretamente proporcionais, permanece na mesma ordem. 20 em cima e 28 embaixo. Agora que eu já montei minha proporção, é só usar o teorema fundamental da proporção. Ou seja, multiplicar cruzado. Então, ficaria aqui, neste ponto, se você dominar a simplificação, você já poderia simplificar, tá bom? O 80 com o 20 lá. Mas não vou simplificar, não. Vai ficar 20x é igual a 80 vezes 28. Resolvendo essa equação, 20x é igual a quanto aqui, gente? 0, 4, 16, 2.240, é isso mesmo? 2.240. Para finalizar, x é igual a 2.240 dividido por 20. Só um minutinho. Até o computador resolver, né? 2.240 dividido por 20. Então, x é igual a 112. 112 voltas. Então, resposta final, 112 voltas. Tá? Alguma pergunta, gente, nesse caso aí? Eu gostaria de fazer uma regra de 3 composta. Dá tempo de fazer? Tudo bem para vocês? Pode? Beleza, então eu vou lá, viu, gente? Oi, Alan, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa Essas noite. aulas síncronas, elas têm alguma pontuação, professor? Nenhuma. Claro que é importante para o aprendizado, né? Muito importante. Com Obrigado. certeza. Tá? Vamos lá, então. Vou fazer agora o número... Vou fazer o número 11. Alguém fez uma outra pergunta? A Aline levantou a mão? Pode perguntar, Aline. Oi, professor, boa noite. Boa noite, Hoje eu vi os vídeos, né? E aí eu fui fazer a atividade que tem lá. E eu fiquei muito em dúvida quando tem 4 informações. 4 grandezas? Isso. Vamos ver se tem algum 4 problema. grandezas. Eu vou fazer aqui um que tenha... Vamos ver se eu tenho algum aqui que tem 4. Deixa eu olhar aqui. Tá bom. Só um minutinho. Não, aqui não tem, mas o raciocínio de 4 é o mesmo raciocínio de 3, tá bom? Que eu vou fazer um de 3 aqui, você vai entender bem. Deixa eu ver aqui. Aqui, eu vou fazer o 11, tá bom? Então, vou fazer um pouco mais rápido, gente, para dar tempo, para não gastar muito tempo, tá? Porque eu já estourei o tempo aqui, né? Então, vamos ver. Quais são as grandezas? As grandezas aqui são máquinas,
quantidade de máquinas, quantidade de horas por dia e depois quantidade de dias. Essas são as 3 grandezas. Tá? Alguma dúvida nas 3 grandezas? Não? Então, vou continuar. Qual que é a ação? A ação é de trabalhar, né? A ação é de trabalhar. Então, olha para vocês. Eu fiz o cabeçalho primeiro. Eu tirei as grandezas. Depois, eu tirei a ação. Agora, eu posso colocar as quantidades. Quais são a primeira ação? 20 máquinas, trabalhando 16 horas por dia, por 6 dias. Segunda situação, quantas máquinas trabalharão para fazer 20 horas por dia, trabalhando por 12 dias? Até aí, tudo bem para vocês na montagem? Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar um sinalzinho de mais onde tem o X. Então, vou colocar um sinalzinho de mais, aqui em máquinas. Pode ser menos? Pode. Tanto faz ser mais ou menos. É porque eu tenho o hábito de colocar mais, vou colocar o sinalzinho de mais. A pergunta, a quem falou aquela hora foi a Aline, né? Aline, a pergunta para interpretar agora é sempre feita de 2 em 2 grandezas. E a grandeza que tem o X tem que fazer parte da pergunta. Isso é regra. Então, eu vou fazer a pergunta 2 vezes. Eu vou fazer a pergunta de máquinas para horas por dia. É a primeira pergunta. Depois, eu vou fazer de máquinas para dias. Entendeu? E se tivesse uma outra grandeza que fosse aqui, peças. Se tivesse uma outra grandeza que fosse peças. Ia fazer de máquinas com peças. Sempre onde tem um X, com cada uma das outras. Então, a pergunta é feita sempre de 2 em 2 grandezas. Ficou claro isso para vocês? Essa regra é importantíssima, gente? Certinho. Tá? Então, vamos fazer, então. Aqui, no caso, não tem peças. Se eu tivesse 8 grandezas, de 2 em 2, aqui tem o X com cada uma das outras. Então, vamos lá, então. A pergunta. Mais máquinas. Se eu tiver mais máquinas, eu vou ter que trabalhar mais ou menos horas por dia? Se eu tiver mais máquinas, trabalharei mais ou menos horas por dia? Menos. Mais máquinas, trabalharei menos horas por dia. Então, aqui, a relação foi inversamente proporcional. Todo mundo concorda que a relação foi inversamente proporcional? Porque um foi mais e o outro foi menos. Agora eu tenho que preencher dias. Como que eu vou preencher dias? Eu vou fazer a pergunta de novo, de máquinas para dias. Mais máquinas, trabalharei mais ou menos dias. Mais máquinas, eu trabalharei mais ou menos dias. Menos dias também. Então, aqui também é inversamente proporcional. Uma dica para vocês. Vamos dizer que eu comecei a pergunta com máquinas. Mais máquinas, trabalharei mais ou menos dias. Só que eu fiquei em dúvida. O que eu faço, então, neste caso? Eu troco a ordem das grandezas. Eu começo com dias e termino com máquinas. Eu poderia perguntar assim, se eu tenho mais dias, eu trabalharei com mais ou menos máquinas. Entendeu? Se eu tenho mais dias, trabalharei com mais ou menos máquinas. Se eu tenho mais dias, eu posso trabalhar com menos máquinas. Então, é inversamente proporcional do mesmo jeito. Alguma pergunta para essa etapa, que é a etapa das perguntas? Alguma dúvida nessa etapa das perguntas? Agora eu vou para a montagem. Então, voltando aqui. Fiz o cabeçalho. Depois que eu fiz o cabeçalho, eu coloquei as quantidades. Depois que eu coloquei as quantidades, eu fiz as perguntas.
Agora, depois que eu fiz as perguntas, eu vou fazer a montagem. Como que é feita a montagem? Eu vou montar a primeira fração, que é a fração que tem o x. Então, a primeira fração... Opa, desculpa, gente. Vou colocar aqui embaixo. A primeira fração tem que ser a fração que tem o x. Então, vai ficar, na primeira fração, vai ficar 20 sobre x. E põe sempre o sinal de igual. Na primeira que tem o x, sempre põe o sinal de igual. Agora, as outras frações todas, independente de quantas são, sempre vai ser multiplicativo. Só a primeira que fica separada por igual. Se eu tiver 5 grandezas, vou multiplicar todas elas. Então, vamos fazer, então. A próxima fração vai ser de horas por dia. Pergunto, vou permanecer com 16 sobre 20 ou vai ficar 20 sobre 16? Vai permanecer ou vai trocar a ordem? Troca. Troca a ordem, né? Tem que trocar, professor. Isso, vai trocar porque elas são ela é inversamente proporcional a máquinas, né? Então vai ficar 20 sobre 16. Põe o sinal de vezes. Vou colocar um sinal de multiplicação bonitinho aqui, cadê? Aqui é um sinal de multiplicação e vou para a próxima fração. Na próxima fração, também vou ter que inverter, porque o sinal dela é um sinal de inversamente proporcional. Então, vai ficar 12 sobre 6. Tá? Aline, se tivesse mais a quarta grandeza, o que eu iria fazer? Eu iria colocar o sinal de vezes de novo e colocar a próxima fração. Aí você teria só que analisar se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Esclareceu, Aline? Esclareceu sim, professor. Obrigada. Por nada. Agora que eu já fiz a montagem do cálculo, eu tenho que saber as regras de fração. Então, quais são as regras? Vou colocar aqui embaixo, ó. Sinal de igual. Quando tem sinal de igual. Peraí, tá? Quando tem sinal de igual. Não sei se a Eva conseguiu entrar. Multiplicamos. Cruzado. Quando tem sinal de igual, então. Quando tem sinal de igual. Multiplicamos cruzado. Quando é multiplicação, sinal de multiplicação. Multiplicamos reto. Então, quando é sinal de multiplicação, sinal de igual, multiplicamos cruzado. Quando é sinal de multiplicação, multiplicamos reto. Vou colocar aqui. Sinal de igual, multiplicamos cruzado. Sinal de multiplicação, multiplicamos reto. Tá? Essa regrinha aqui também de cálculo é muito importante. Tá? Então, vamos lá, então. Quem que vai multiplicar quem? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou desenhar aqui para vocês. Para ficar... Deixa eu olhar aqui. Vou colocar aqui para vocês, ó. Ó, o 20 vai multiplicar o 16. Que no sinal de igual eu multiplico cruzado. No sinal de igual eu multiplico cruzado. Olha lá. E depois também o 16 vai multiplicar o 6, que quando é vezes eu multiplico reto.
Olha lá. Então, o 20 vai multiplicar o 16, que por sua vez multiplica o 6. E a outra? Como vai ser a outra? Vai ser quem? Vai ser o x que multiplica o 20. O x multiplica o 20. Que por sua vez o 20 vai multiplicar quem? O 12. E se tivesse mais uma fração? Eu iria multiplicar reto ou cruzado? Se tivesse mais uma fração, ia multiplicar reto, porque na multiplicação, multiplicamos reto. Todo mundo entendeu ali a forma de montar a equação? Tá? É importante vocês saberem aquele ordenamento. Então, ali vai ficar como? Vai ficar x vezes 20 vezes 12. Vai ficar 240x. Vai ficar 240x. Então, eu peguei lá e fiz 20 vezes 12 vezes x, né? Depois, vai ficar 6 vezes 36 vezes 20. 96. 96 vezes 20. Dá 190, 1920? 1920, eu acho. Eu acho. Né? Então, depois, o que eu vou fazer agora? É só terminar de fazer a equação. Então, o 240 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Ou o correto falar, dividimos os dois lados por 240, né? Se eu errar no cálculo aí, gente, vocês me corrijam, por favor, viu? Então, vai ficar 1920 dividido por 240. Se a gente tivesse mais tempo, eu ia simplificar, que eu acho mais fácil simplificar, para tornar o cálculo menor, sempre quando for possível. Igual. Então, aqui vai dar quanto aqui? Aqui vai dar 2 vezes 4, 12. Vai dar 12, né? Então, resposta, 12 máquinas. É 8? É 8, é verdade. Que eu simplifiquei aqui o 16, deu 3, sobrou 2 e 4. Deu 8. Isso, obrigado, viu? Verdade. Deu 8 máquinas. Né? Mas ajudou um pouquinho vocês na regra de 3, simples e composta? Né? Quem tiver mais dúvidas, podem olhar os vídeos lá, que os vídeos também estão ajudando bem, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Mas na prática que vai ver, né? Com certeza. Quando o professor está explicando, tudo é muito lindo e maravilhoso, né? Na prática que começa a aparecer os detalhes, né? Tá bom? Mas eu tenho certeza que vocês vão bem. E então eu agradeço muito a presença de vocês, tá? Só fazendo um comentário de novo sobre esse vídeo, que ele vai ser postado daqui a mais ou menos uns 3 dias, tá? E vai ter o colegiado. Se vocês puderem se candidatar para o colegiado, nós agradecemos, tá? Não tem nada presencial, é tudo online, no colegiado, tá? Gente, então, muito obrigado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Na semana que vem, eu estarei em viagem na quarta-feira. Então, eu vou ter que mudar a aula para terça-feira, tá? Terça-feira, às 8h30. Eu vou mandar mensagem para todos. Que na semana que vem, pelo fato de eu estar viajando pelo Instituto, a aula vai ser na terça-feira. Muito obrigado a vocês pela presença. Desculpa qualquer coisa, viu? E até semana que vem. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Isadora. Muito obrigado. Valeu, Marcelo. Stephanie. Boa noite.
Vou parar a gravação aqui, viu, gente? Professor Alex, Oi. é o William, tudo bem? Deixa eu só parar a gravação aqui. Peraí, só um minutinho. Tranquilo, meu bem. Ué, não estou conseguindo parar a gravação. Ah, aqui, agora deu. Peraí. Professor, boa Oi, noite, tudo bem? tudo bem?